Queridos, eu peço para que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8. E nós vamos ler aí alguns versículos, um pouquinho mais adiante, ali no verso 40 do capítulo 8 de Lucas. Queridos, existem momentos na vida de uma pessoa em que tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós controlamos parece não ser suficientes em algum momento da nossa vida. São alguns momentos que eu gosto de dizer que nós nos deparamos com alguns limites, né? Talvez em algum momento da vida nós vamos parar ali em confronto com o limite da ciência, da palavra de pessoas e aconselhamentos. E são situações que fazem com que o nosso coração ele fique ali com alguns questionamentos. E de repente nós começamos a perguntar, poxa vida, e agora, né? Em outras palavras, é o que fazer quando não há mais o que fazer. São aqueles momentos em que a esperança parece ter morrido, a situação parece que está tão complicada que nós não sabemos muito bem o que fazer. Hoje nós vamos nos debruçar um pouquinho aqui na história de um pai que lutou e que luta nesse texto que nós vamos ler pela vida da sua filha. Uma história que vai mostrar um pai fazendo aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, indo atrás daquele que ele ouviu dizer que poderia fazer algo de diferente. E esse pai, ele teve um encontro com o Senhor que mudou não só a vida dele, mas trouxe uma marca. Sabe aquela marca que vai permanecer para sempre na vida de uma pessoa? Foi isso que aconteceu ali na vida de Jairo. Lá em Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 40, dizendo o seguinte: quando Jesus ele voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. E então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que ele fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Verso 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. E enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. E então lhes ordenou que lhe desse o que comer. E os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem nada a ninguém do que havia acontecido. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Queridos, essa história de Jairo, ele vai mostrar algo que é muito real e que pode acontecer com qualquer pessoa no momento em que essa pessoa se encontra com uma incapacidade aos olhos humanos. E essas incapacidades, às vezes, elas vão gerar inseguranças dentro do nosso coração. E de repente nós começamos a nos sentir fracos diante de uma sensação de impotência que nós estamos vivendo. Aquele pai, ao se deparar com a enfermidade da filha, e talvez usando todo o conhecimento que existia naquela época para que aquela menina ela fosse curada, e ele não tendo sucesso naquilo, ele toma uma decisão de ir até Jesus, porque ele acreditou que aquele Jesus, filho de José,
que estava andando ali por aquela região, ensinando coisas novas e até mesmo ouviu histórias. Aquele pai ouviu histórias de milagres que Jesus estava realizando ali naquele lugar. E ele, no coração, brotou uma semente ali, uma esperança dentro do coração dele de que Jesus seria aquele que poderia curar a sua filha. Eu fico tentando imaginar o que passava no coração daquele pai. Era uma filha, uma menina de 12 anos de idade, e aquela sensação de ver o filho piorando e piorando, a filha piorando e piorando, e de repente aquela sensação de impotência. E se Jairo foi igual aos homens da nossa geração, sabe homem quando ele está perdido e ele não gosta de pedir informação? A esposa chega para ele e fala assim, para ali naquele posto ali para você perguntar. E ele fala, não, vamos tocar mais um pouquinho. E eu fico às vezes imaginando ali na casa de Jairo, a esposa dele dizendo, queridão, não está funcionando, não está dando certo. E de repente aquele desespero começa a bater dentro do coração ali daquela família. O medo de perder a filha começa a assombrar não só o coração dele, mas também dos familiares, dos amigos que estavam vendo aquilo que estava acontecendo ali. E de repente Jairo, ele se encontra numa situação em que aos olhos humanos quase que não tinha mais esperança. E de repente, ele estava vivendo um momento delicado na sua vida. Queridos, as circunstâncias daquele lugar mostram a incapacidade do pai diante da enfermidade da filha. Você já parou para refletir? Quais são as áreas da sua vida em que talvez você já tenha perdido o controle? Quais são as áreas da sua vida que têm gerado insegurança dentro do teu coração? Para alguns talvez possa ser algo relacionado à vida profissional, talvez a vida familiar, numa questão de enfermidade, de perda, naquele sentimento em que às vezes o nosso coração ele não consegue lidar muito bem, às vezes com relacionamentos quebrados, mas sempre existirá áreas da nossa vida em que a incapacidade ou a impotência aos olhos humanos podem vir a tomar conta do nosso coração. Eu não sei você, mas eu gosto de ter o controle das coisas. Eu não sei você, mas eu gosto, de ter o controle de situações. Sabe, aquela situação em que parece que você domina um assunto, e quando você domina um assunto, você tem mais facilidade de conversar a respeito daquele tema, ou de repente de abordar alguma situação. E aí de repente nós começamos a nutrir dentro de nós uma sensação de segurança. Só que, queridos, quando a sensação de insegurança batem à porta do nosso coração, a preocupação começa a rondar as nossas emoções e, como consequência, uma sensação de impotência misturada com medo, elas começam a reinar dentro da nossa mente e coração. E sabe o que acontece? Esse é um terreno muito fértil para que a ansiedade nos domine e nos controle. E quando nós não atentamos para isso, nós podemos chegar até em algumas situações de desespero. A grande verdade é que quando nós tentamos manter uma sensação de controle, nós estamos querendo confiar somente em nós mesmos. E o Senhor que nos criou, aquele que nos conhece, que foi cantado aqui no Salmo 139, Ele é o Deus não só que criou, mas é o sustentador e é aquele que governa e tudo aquilo que acontece e deseja governar também o nosso coração. Só que esse sentimento de independência, ele há muito tempo, desde o Éden, tem rondado o coração do homem. Queridos, nos nossos dias, muitos maridos e esposas têm fracassado em seus relacionamentos por causa da ideia de que eu posso lidar sozinho com todas as situações.
Relacionamentos entre pais e filhos sendo quebrados, onde não existe um desejo dentro do coração de buscar ajuda, e de repente o orgulho começa a impedir a busca de algo que possa nos ajudar diante daquelas situações que nós não temos o controle. E nessas situações, às vezes, o orgulho, ele começa a tomar conta dentro do nosso coração e faz com que a gente não entenda o quão pequenos somos. E nós perdemos a oportunidade de desfrutar da presença e do agir de um Deus que é tão grande e que Ele faz o impossível acontecer. Queridos, quando nós estamos declarando independência, isso acaba por nos levar a alguns aprisionamentos espirituais e emocionais. Quando a gente olha para o nosso personagem, para Jairo, ele tinha uma posição de prestígio. Ele era líder de uma sinagoga, ele era um líder religioso. Mas a dor do coração ali no momento ao se deparar com a enfermidade da filha era grande demais. E sabe uma coisa que acontece? É que o sofrimento, ele vai nos nivelar. Ele vai nivelar o rico, o pobre, o influente, o desconhecido. Porque é assim que acontece. Eu me lembro que logo no início da pandemia, eu ainda lá em Curitiba, e nós vemos ali que a pandemia foi uma dessas circunstâncias em que todos foram nivelados. Nós recebíamos notícias de donos de hospitais que tinham toda a estrutura à sua disposição, não podendo fazer nada e acabou falecendo. E de repente nós víamos e ouvíamos falar a respeito daquilo que estava acontecendo, e de repente nós estávamos num ambiente, vivendo um momento da nossa vida que nós estávamos todos nivelados. E são esses momentos em que nós podemos somente aprender a crer que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. E a pandemia judiou da gente, né? Porque a gente ouvia tanta coisa, tanta notícia. Eu me lembro que quando nós pegamos Covid pela primeira vez, aqui nessa igreja, e lá voltamos para Curitiba, eu me lembro que um dia nós estávamos em casa, e era um cansaço tão extremo, e a gente ouvia falando daquilo, e eu media a minha saturação, a saturação estava baixando, e os médicos lá da igreja que estavam cuidando da gente, dizem, pastor, você precisa fazer uma fisioterapia aí, respiratória, passou uns exercícios, aí a Mari começa com dor no peito ali, e ela fala, nossa, está esquisito esse negócio, e de repente a Mari vai para o hospital, faz um raio-x, mas a sensação que estava por trás era, meu Deus, chegou aqui em casa. E eu lembro que nós orávamos e nós entregávamos diante de Deus. E nós orávamos pelos irmãos aqui dessa igreja, porque chegava notícia de irmãos que não estavam bem, irmãos que foram internados, e a sensação de impotência, mas ao mesmo tempo de uma busca por um milagre de Deus, era uma realidade ali naquele lugar. Queridos, diante de situações de fraqueza e de limitação, nós temos que aprender com o exemplo de Jairo. Nós precisamos ir na direção do Senhor Jesus. E nesses momentos é momento de nós deixarmos o orgulho de lado e nós nos colocarmos diante do Senhor, dizendo, Deus, se o Senhor não agir, eu não sei mais aquilo que eu posso fazer. Queridos, talvez nós como pais que estamos aqui nessa noite, vocês mães que estão aqui, nós precisamos reconhecer que existem áreas da nossa vida que nós somos limitados. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso e de nos apresentarmos diante da presença de Deus. Nós temos que, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, clamar a presença de Deus para que seja realizado a vontade do Senhor, para que tudo aquilo que nós vivermos possa contribuir para a glória do Senhor. E até aqueles momentos de fraqueza nós vamos ser fortes, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que pode ministrar na situação, mas também Ele pode ministrar dentro do nosso coração. Agora, queridos,
uma coisa que você precisa saber. Naqueles momentos de luta, de batalha, de incapacidade, sempre surgirão em nosso caminho lutas e batalhas. Pessoas que vão nos abençoar, mas existem pessoas também que vão nos desanimar. Quando nós olhamos ali para Jairo, acompanhando Jesus, e se você ler o texto ali, que eu acabei pulando aqui, quando Jairo aborda Jesus, ele ali no meio da multidão, ele sente que a mulher com fluxo de sangue toca nele. E aí eu fiquei tentando imaginar o sentimento e a sensação de Jairo, que ele chega e fala assim: Jesus, o negócio é o seguinte, a minha filha está mal, se você for lá em casa ela vai ser curada. Aí Jesus fala: Jairo, vou lá, daqui a pouco a mulher toca nele e ele sente que saiu poder. E aí ele começa: quem que me tocou? E os discípulos: pô Jesus, como quem te tocou? Está cheio de gente aqui. E aí eu fico imaginando o Jairo ali, dizendo: gente, libera o cara. Libera. E às vezes o nosso coração, assim como o de Jairo, ele exige uma certa pressa nas situações que a gente está vivendo. E ali naquele lugar, chega uma pessoa ali e diz assim, verso 49, que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Você já imaginou se Jairo naquele momento tivesse parado, visto aquela multidão junto com Jesus ali, ele conversando com aquela mulher, e ele fosse embora para fazer o sepultamento da filha? Mas o Senhor, ele é tão extraordinário, que ele dá uma palavra ali de esperança para Jairo, dizendo: ó, se aquiete aí, que nós vamos lá. Queridos, essa pessoa que interpelou lá, Jairo ali, ele talvez não se importou com a dor que estava destruindo o coração daquele pai. E sabe o que me faz a pensar e refletir um pouco? É que hoje nós vivemos num mundo que tem se revelado cada vez mais um mundo insensível com a dor do outro. O pior é que às vezes as pessoas que acabam por nos ferir, elas não têm ideia, às vezes, das lutas internas que nós estamos sofrendo, ou aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. E às vezes, quando nós estamos tão machucados e feridos, atordoados com aquela situação, nós começamos a ouvir a voz da desistência, a voz do desânimo. Aquela voz que naquela situação diz: olha, não incomode mais o mestre. Queridos, uma frase que talvez seria aquela frase a não ser dita para aquele pai, que mostra uma insensibilidade, porque aquele pai, por aquilo que aquele pai ele estava vivendo. Você consegue identificar que nós vivemos numa geração de pessoas insensíveis, imediatistas, às vezes marcada por egoísmo, pessoas que preferem simplesmente abandonar, criticar e desistir, ao invés de caminhar junto, interceder junto, e ir uma jornada, às vezes, de luta diante dos momentos difíceis da nossa vida. E às vezes nós ouvimos, já era, pode parar, agora é só você aceitar, não adianta orar mais, siga em frente, se prepare, vai vir coisa pior. Queridos, nesses momentos, nós estamos acabando vivendo uma cultura do abandono, do sofrimento e do inconveniente. Agora, isso vai contrastar com aquilo que ensina a palavra de Deus, com os ensinamentos que o próprio Senhor Jesus ele ensinava para os seus discípulos e para nós, onde nós temos que amar uns aos outros como Ele tem nos amado. Por isso que eu vejo que a igreja de Jesus é aquela que ela precisa fazer a diferença em meio a uma sociedade, uma geração insensível para com o outro e também para com o relacionamento com Deus, o Senhor. Eu e você, nós temos a responsabilidade de, através do nosso jeito de viver, do nosso jeito de olhar para aqueles que estão ao nosso redor, nós
refletirmos o Cristo que habita o nosso coração. Agora, queridos, enquanto talvez alguns ali, preferiram ignorar o sentimento de Jairo, o Senhor Jesus, ele interrompe aquela conversa. E ele diz assim: Jairo, não é bem assim. Verso 50, ouvido isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Queridos, para as diversas situações onde a impotência e incapacidade começam a tomar conta do nosso coração, esse Jesus que disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e será curado, é o mesmo Deus que pode agir nas situações que nós estamos vivendo. Naquelas situações em que nós não temos mais o controle. Naquelas situações onde talvez o medo já tenha tomado conta, Ele é o mesmo Deus que está agindo. E Ele começa, o Senhor, esse texto, Ele começa a nos lembrar que Jesus, ele se importa com os detalhes da nossa vida, e mais do que isso, ele está ouvindo o clamor do nosso coração. Ele ouviu o clamor do coração daquele pai. Daquele pai que ainda, ao ouvir Jesus, nutriu a esperança, e talvez Deus tenha trazido você nessa noite até esse lugar, para que você possa ouvir uma palavra de esperança, e para que você possa ter a certeza de que Deus está ouvindo o clamor do seu coração. Queridos, nem toda voz que chega aos nossos ouvidos, ela precisa ser ouvida. Nem toda voz precisa ser ouvida. Nem toda porta que se abre, nós precisamos entrar. E são nesses momentos que nós precisamos calar a voz daquilo que não vem de Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que tem promessas de que Ele estaria presente em todo o tempo na nossa vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: talvez você vai sair daqui hoje exercitando os seus ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Porque talvez você está ouvindo a voz que não seja de Deus, ou talvez de pessoas até que não temem ao Senhor. Ao invés de ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus que atua em nós nos momentos em que nós estamos bem, mas também nos momentos em que nós estamos passando por lutas e por dificuldades. E de repente a fé, ela começa a se sobressair ao desânimo. E quando isso acontece, quando a fé começa a se sobressair ao desânimo, nós começamos a enxergar o milagre acontecer. Queridos, a última palavra, ela não vem de homens, ela vem de Deus. E quando com sinceridade nós nos colocamos diante do Senhor, Ele é aquele que vai agir de forma extraordinária nas situações da nossa vida. A grande verdade na vida de Jairo e também para as nossas vidas é que só Jesus é capaz de realizar milagres na vida dos nossos filhos. Pais que aqui estão, existem situações na vida dos seus filhos que só Jesus pode fazer um milagre. Por mais bem intencionado que sejamos, por mais que nós queiramos que a vontade de Deus se realize, por mais que aos olhos humanos nós temos o nosso conhecimento, e nós sabemos algumas coisas, existem situações que somente Deus pode realizar milagre na vida dos nossos filhos. Queridos, aquele pai, ao lutar pelo seu filho, por mais bem intencionado que ele estivesse, quem fez o milagre foi Jesus. Existem situações na nossa vida que somente Jesus pode resolver. Existem situações na nossa vida que mesmo a boa intenção do nosso coração, com a boa intenção, nós não conseguiremos resolver. Verso 54, início do 55 ali, ele vai dizer, mas Jesus, tomou a menina pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente.
Eu não sei quais as lutas que talvez você tenha vivido, por exemplo, na área familiar, ou alguns conflitos dentro do teu coração. Mas Jesus é aquele que pode fazer o milagre e o extraordinário acontecer. Ele é aquele que vai tomar a situação pelas mãos e vai fazer o extraordinário acontecer. É o mesmo Jesus que atua hoje, aquele mesmo Jesus que chega lá para Lázaro, que há 4 dias havia morrido, e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vai. É aquele mesmo que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme diz Paulo em Efésios. Queridos, pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, que Jesus é especialista em ressuscitar aquilo que as pessoas já enterraram. Boa essa frase, não é? Muito boa essa frase. Queridos, existem coisas que talvez você já enterrou e que hoje o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, deseja reavivar ou reacender a chama dentro do seu coração. Até você que talvez esteja passando por lutas, por batalhas, por momentos difíceis, por essa sensação de insegurança. Aí Moody, ele vai dizer o seguinte, que Deus nunca usou alguém poderosamente, sem antes permitir que passasse por situações que o quebrassem. Talvez o seu coração, ou talvez a sua vida está quebrada hoje. Só que quando um coração quebrado, ele se torna um coração quebrantado diante de Deus, o Senhor ele vai ouvir. E ele vai restaurar, ele vai pegar, se necessário for, os caquinhos, para juntar tudo de novo, mas para que ele possa realizar aquilo que ele deseja para a vida dos seus filhos. Queridos, muitos enfermos chegaram perto de Jesus e ele não curou todos. Muitas pessoas morreram perto de Jesus e ele não ressuscitou todas. Mas Deus, ele tinha um plano para a vida de Jairo e para a família de Jairo. Queridos, que eu e você, que nós como pais, nós não venhamos a simplesmente achar que o nosso jeito é o único de viver a nossa vida, tanto nas situações do nosso relacionamento conjugal, bem como ao criar os nossos filhos. Na geração em que nós vivemos, nós temos presenciado muitas lutas no meio da família. Pais que às vezes veem os seus filhos adoecendo espiritualmente, vítimas de uma ansiedade, depressão, de vazio dentro do coração, escravo das telas e muitas vezes vazios de si mesmo. Lares às vezes marcados por conflitos intensos entre pais e filhos, onde o diálogo se rompeu e o respeito já se perdeu. E aos olhos humanos talvez tudo parece irreversível. Casamentos em que as palavras machucam mais do que curam. E onde o silêncio se tornou um idioma do dia a dia. Pessoas que enfrentam pressões profissionais, desemprego prolongado, portas fechadas, dívidas, cansaço. Que tem gerado um desânimo dentro das famílias. E quando a medicina já atingiu o seu limite? E aí nós não podemos fazer nada, por mais bem intencionado que nós sejamos. Queridos, mas mesmo diante dessa situação de incapacidade humana, Jesus, para ele não existe limites. Quando dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, todos se afastam do quarto, porque a gente acha que não tem mais esperança. Jesus, ele entra e ele diz assim, olha, o milagre vai acontecer. Menina, levante-se. E de repente nós vemos Deus agindo naquelas circunstâncias em que o nosso coração já não acredita mais. Eu não sei se talvez hoje você esteja vivendo uma situação em que você não acredita mais. Talvez situações em que o seu ânimo já foi embora e as forças você já não tem mais para continuar.
Talvez você já tenha pensado em desistir de algumas coisas, mas é nessa hora que nós precisamos saber que Deus, o Senhor Jesus, Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que vai agir quando as estratégias humanas já não têm mais situações de agir. Ele entra quando mais ninguém pode entrar e Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. O Deus do impossível. O Deus do impossível que agiu no Antigo Testamento, lá em Jeremias 32, 27, vai dizer, olha, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? É esse Deus que ama você. É esse Deus que está presente e que deseja tomar pela mão a situação em que você está vivendo para que o poder de Deus se manifeste, ainda que seja na nossa fraqueza. Lá em Marcos, diz assim que Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aqui na situação em que ele estava falando ali com um jovem rico, quem que pode ir para o céu? E ele fala, olha, todas as coisas são possíveis para o Senhor. Queridos, quais são os impossíveis que você hoje está vivendo dentro do teu coração? Que talvez você já tenha tentado de tudo, e que ao ouvir e acompanhar essa mensagem, a palavra do Senhor, ela diz que é o momento de nós entregarmos nas mãos do Senhor, completamente crermos que Ele, o Senhor dos exércitos, irá agir. E nós estamos em uma situação em que nós precisamos crer, clamar, em algumas situações esperar, mas sempre na direção, no encontro do Senhor Jesus dentro do nosso coração. Eu não sei se você tem como hábito na sua vida celebrar as boas coisas e as grandes coisas e as pequeninas coisas que acontecem na sua vida. Se você em algum momento já passou pelo meu gabinete, você já ouviu isso, que nós precisamos aprender a celebrar. Celebrar aquilo que já está acontecendo. Às vezes nós não aprendemos, às vezes o nosso jeito de viver não nos permite celebrar. Só que Deus ele tem feito e está fazendo, agindo de tantas formas na nossa vida, e às vezes nós estamos focados e presos às nossas lutas que nós acabamos por não perceber aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus já está agindo. Quando nós celebramos, nós demonstramos um coração grato ao Senhor. Nós precisamos celebrar os grandes feitos do Senhor também na nossa família. Aqueles pais, quando Jesus entra naquela casa e ele toma a menina pela mão e diz, dá de comer para ela. Você consegue imaginar o coração daquele pai? O coração daquela mãe? De ver a sua filha que ao entrar ali naquele quarto estava morta. E o coração deles se torna um coração em que o texto vai dizer que eles ficaram maravilhados por aquilo que havia acontecido. E a alegria começa a tomar conta daquele ambiente. E eu fico imaginando o aspecto, a atmosfera daquele lugar sendo mudado, porque um milagre havia acontecido, onde o Filho de Deus havia trazido aquela menina de volta à vida. E aqueles pais ficaram maravilhados. Queridos, talvez você que está aqui nessa noite estejam passando por lutas dentro do teu coração em algumas áreas. Mas não deixe de enxergar as maravilhas que Deus já tem realizado na sua vida. Já tem realizado na tua família. Tem cuidado de você, tem dado saúde, tem dado sustento, a provisão que vem dos altos céus. E exercite no seu tempo devocional a gratidão de reconhecer aquilo que o Senhor já tem feito. Por mais que difícil esteja a luta e a caminhada, aprenda a reconhecer aquilo que Deus está fazendo ao redor. E de repente aquela família ela vai do desespero à exaltação do nome de Deus pelo grande agir do Senhor. Aprenda a testemunhar aquilo que Deus já está fazendo. A ordem ali para aquela família, olha, não conte para ninguém.
Mas, queridos, nós não temos essa limitação e nós podemos testemunhar aquilo que Deus já está fazendo. Nós podemos testemunhar aquilo que Deus já fez. E nós vamos ser aqueles agentes de testemunho das grandiosas ações de Deus numa geração insensível. Onde nós podemos celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida da Maria Vitória. Eu falei, pastor Erickson, quando ele mandou na sexta-feira aquele vídeo, e eu vi, se você não viu, veja esse vídeo, ela contando ali do milagre que aconteceu, o meu coração se alegrava, porque eu falei assim, Deus, obrigado, porque isso é milagre. Um tumor de 28 centímetros, gente, desaparecer. Se não é o Deus vivo agindo de uma forma extraordinária, não tem como acontecer. E são essas coisas que Deus pode fazer na situação em que você está vivendo. Eu queria que nesse momento você pudesse refletir um pouquinho a respeito do que essa palavra e a respeito daquilo que a história de Jairo ela representa na sua vida. Para talvez algum momento em que você esteja vivendo. Mas esse é o momento de não simplesmente ficar sofrendo e vendo a coisa morrer. Mas de você se levantar, ir na direção de Jesus e falar, vem até a minha casa, vem até o meu trabalho, vem até a minha faculdade, vem até o meu colégio, vem até a minha família e faça algo de extraordinário. Eu queria que você fechasse os teus olhos e eu queria que nesse momento você pudesse falar com Deus. Deus, o Senhor talvez trouxe você aqui nessa noite para que você pudesse ouvir falar de que existem situações na minha e na sua vida em que nós não temos o controle. Mas Deus talvez tenha trazido você também para ouvir que Deus é aquele que faz milagres, mesmo quando aos olhos humanos pareçam impossíveis. Deus talvez trouxe você aqui para que a esperança fosse realimentada dentro do teu coração. Talvez Deus trouxe você até esse lugar para ensinar você que nem todas as vozes devem ser ouvidas. Talvez Deus tenha trazido você até esta mensagem para que você possa exercitar na sua vida a gratidão e você possa aprender a celebrar aquilo que Deus já está fazendo dentro do seu coração. Você tem lutado com alguma área na sua vida, talvez familiar, talvez profissional? Fale com Deus nesse momento. Talvez esse é o momento de você deixar o orgulho de lado e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Eu já não tenho mais forças para continuar sozinho. E você vai dizer, Deus, faz o milagre, Pai. Talvez você chegou aqui desanimado, triste. Talvez a voz do desânimo tenha reinado no teu coração e hoje, em nome de Jesus, você vai dizer para o desânimo quem é o seu Deus e vai dizer, olha, o Senhor me ama e tem coisas grandes. Eu não mais focarei nesse desânimo, mas eu vou buscar as promessas de Deus para a minha vida. Talvez você esteja diante do impossível, mas é o momento de você dizer, Deus, faz o milagre, Pai. Faz o milagre, Senhor. Você pode ficar de pé, por gentileza, nós vamos orar. Eu queria deixar algumas tarefas para que sejam feitas em casa essa semana. Passar lição de casa, pastor. Vou passar algumas lições de casa.
Daqui a pouco nós vamos adorar juntos, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Pais que aqui estão, em algum momento essa semana, chame a família e converse um pouquinho sobre aquilo que Deus já fez na vida da família de vocês. Reconheçam as maravilhas dos detalhes daquilo que Deus já fez e orem juntos, agradecendo a Deus por aquilo que fez, por aquilo que Ele tem feito. Faça isso em família. Pega o filho, pega a esposa, pega a sogra, pega a mãe, fala: vem cá, o que você tem visto Deus fazer? E tenha um tempo de celebração. Tenha um tempo de gratidão, de reconhecer, ainda que as coisas não estejam fáceis, mas tenha um tempo em que você vai reconhecer aquilo que Deus já tem feito. Mais do que isso, se você tiver oportunidade, testemunhe a bondade de Deus, aquilo que Ele já tem realizado. E vocês vão fazer com que a graça que tem sido derramada se torne gratidão dentro do nosso coração, que vai transbordar da minha vida para a vida da minha família e da vida da minha família para aqueles que estão ao nosso redor. Sabe, você que está precisando de um milagre, creia. Talvez você vai precisar de ajuda e é momento de jogar fora o orgulho. Já imaginou Jairo, líder da sinagoga, falou: poxa, eu vou lá no meio da multidão. Ele não se importou com aquilo. Talvez seja o momento de você parar de se importar com o que os outros vão achar. E você correr na presença de Jesus e falar: Senhor, vá até a minha casa e faz um milagre. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos diante, Deus, da Tua palavra. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor visite o nosso coração, Deus. E que o Senhor se manifeste de uma forma extraordinária, Deus, trazendo ânimo, trazendo a Deus forças àqueles que estão abatidos, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver os milagres do Senhor, o agir do Senhor nas circunstâncias, ó Deus, que talvez muitos dos Teus filhos neste momento apresentam diante de Ti. Pai, permita que eles vejam o milagre, Deus. Permita, Deus, que eles vejam o agir do Senhor da mesma forma como Jairo e a família deles presenciou o agir do Senhor, Pai. E faça, Deus, faça com que o nosso coração cresça, Deus, no conhecimento do Senhor, ó Deus, e no desejo de uma entrega total e plena, Deus, de todas as situações e áreas da nossa vida diante do Senhor, Pai. Deus, nós reconhecemos a nossa incapacidade, mas é o Senhor, através do Teu Espírito, que nos fará forte, Deus, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Que o extraordinário do Senhor aconteça de uma forma especial, Deus, nas nossas vidas, e nós possamos testemunhar na nossa geração que o Senhor é o mesmo que agiu no passado e tem agido, Pai. E nós possamos ver a transformação que a Tua presença faz em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.